Eu quero conversar com você hoje sobre um tema extremamente oportuno, necessário e útil para a sua vida. Quero conversar com você sobre o tema O Deserto, a Escola de Deus. Nós veremos isso na vida do profeta Elias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós encontramos Elias sendo levantado por Deus num tempo de crise agônica, aguda, endêmica e sistêmica em sua nação. Uma crise sem precedentes, uma crise moral, uma crise econômica, uma crise política e uma crise espiritual. Reinava naquela época o ímpio rei Acabe, o pior rei da história de Israel, casado com uma das mulheres mais terríveis da história da humanidade. A mulher era feiticeira, assassina e controladora. Esta mulher matou os profetas de Deus em Israel e impôs à força o culto a Baal, uma divindade pagã, levando a nação inteira ao caos e ao colapso. Foi nesse tempo de angústia e desespero que Deus levantou um homem de uma família desconhecida, de uma cidade desconhecida, sem formação nas grandes escolas proféticas, nem vinha ele de uma família sacerdotal, nem mesmo de uma família rica ou conhecida, mas Deus o levantou como profeta naquela nação para fazer diferença na história daquele país. É importante ressaltar que Elias chega para o rei Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não haverá chuva nem orvalho em Israel, segundo a minha palavra. Digno de nota é o fato de que ele tem garantia, certeza de que a chuva não virá. E por que tamanha certeza? O texto de 1 Reis 17 não dá a resposta, mas lemos em Tiago 5,17 que ele orou para não chover e não choveu. E a verdade a destacar é esta: só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Só prevalece em público diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Só pôde Elias levantar-se diante do rei, porque primeiro se curvou diante do rei dos reis. Não há poder na pregação sem vitória na oração. O que me impressiona no texto é que logo depois que Elias aparece no palácio, debaixo dos holofotes, sob as luzes da ribalta, pregando para o próprio rei, no palácio do rei, Deus aparece para ele e diz: agora Elias, vai, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Me impressiona isto, porque Deus tira o Elias do palco, do palácio e o encaminha para o deserto. Você e eu não gostamos do deserto. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto nos põe no nosso devido lugar. Mas por que o deserto? Porque o deserto é a escola de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus mais importantes líderes. O deserto existe para desmamar você das glórias do mundo. O deserto é onde Deus depura você. O deserto é o cadinho de Deus, onde Deus queima as escórias da sua vida e transforma você numa pessoa mais útil, mais forte e mais preparada para as grandes obras de Deus na sua vida e através da sua vida. No deserto, Deus trabalha em você antes de trabalhar através de você. Isto porque vida precede ministério. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. No deserto, você precisa aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Você precisa entender que Deus é a fonte da sua vida, Deus é a fonte do seu sustento. Nesse momento, ou Deus sustenta você, ou você perece. Note uma coisa,
o deserto não é um acidente, o deserto é uma agenda de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando por um deserto, um momento de crise, de problemas e lutas na sua vida, no seu casamento, na sua família, talvez um problema de saúde, talvez um problema financeiro, talvez uma crise existencial que se abateu, talvez angústias que encurralaram a sua alma, que entrincheiraram o seu coração e você está no meio desse deserto. Eu quero lhe dizer, entretanto, que é Deus quem agenda o deserto na sua vida. Deus está querendo formar em você musculaturas espirituais. Deus está querendo treinar você e preparar você para uma grande obra. E é necessário que você passe pelo deserto como escola de Deus na sua vida. Como é importante entender que o deserto é uma agenda de Deus na nossa vida. Agora preste atenção, porque o texto diz, 1 Reis 17, versículo 7, que Elias estava onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente a fonte secou. O que você vai fazer quando você está no centro da vontade de Deus e a sua fonte seca? Eu quero lhe dizer que quando a sua fonte seca, Deus sabe aonde você deve estar, para onde você deve ir e o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais secará. A sua provisão pode acabar, mas o seu provedor continuará no trono, no controle de toda e qualquer situação. É maravilhoso entender isso, porque você vai aprender a depender de Deus mais do que da provisão de Deus. Você vai depender do abençoador mais do que da bênção. Você vai ter experiências não apenas da provisão divina, mas do provedor divino na sua vida. E agora acontece uma outra transição magnífica. Elias saiu do palácio para o deserto, e agora ele vai sair do deserto para a fornalha. Deus chega para ele e diz, agora dispõe-te, Elias, vai a Sarepta, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Diz a Bíblia que então Elias se dispôs e foi a Sarepta. Aqui está um fato curioso, porque nesse tempo que ele ficou em Querite, escondido, diz o capítulo 18, versículo 10 do primeiro livro dos Reis, que o rei Acabe procurou Elias, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Agora Deus diz para ele, eu quero que você saia de Querite e vá para Sarepta, 150 quilômetros ao norte de onde ele estava, em território estrangeiro. Certamente cada passada que ele desse, ele corria o risco de ser morto pela polícia de Acabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus é o seu protetor. Enquanto você não terminar o projeto de Deus na sua vida, você é imortal. Deus é que está no controle da sua vida. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe determinismo, não existe perigo para você enquanto você não cumprir o desiderato e o propósito de Deus na sua vida. E Elias está ouvindo de Deus a seguinte palavra, meu filho, você acabou o estágio do deserto, agora eu vou matricular você no estágio mais avançado, eu vou jogar você na fornalha. A palavra Sarepta significa fornalha. E ali Elias haveria de ser sustentado por uma viúva que está morrendo de fome. Parece contraditório e paradoxal, mas na verdade Deus ainda estava trabalhando na vida do Elias, mostrando que eu tinha que depender do provedor e não da provisão.